que me deu a ideia de gravar esse vídeo foi o post do Andreas Klein, de que ele estava fazendo um fork do browser Ladybird. E além disso ele estava abdicando do posto de BDFL, que é o Benevolent Dictator for Life, do projeto Serenity OS. Eu vou contar a história resumida do Serenity OS para quem nunca ouviu falar do projeto. É uma história bem bacana. Enquanto eu conto essa história e filosofo sobre o projeto, eu vou deixar no fundo do vídeo a minha experiência compilando e rodando o projeto pela primeira vez, ao mesmo tempo em que eu dou uma olhada na documentação e algumas linhas de código do projeto. Eu comprei um tripé para uma dessas máquinas de laser para você fazer alinhamento em construção e resolvi experimentar filmar com a minha GoPro utilizando o tripé. Bem, comentários aleatórios à parte, o Andreas começou o projeto em 2018 de forma terapêutica. Antes de começar a desenvolver o Serenity OS, ele trabalhava na Apple, aqui no Silicon Valley. Ele trabalhava no WebKit, que é a base do browser Safari da Apple. Durante essa época ele se envolveu com drogas pesadas. Ele então se mudou para a Suécia, seu país de origem, para se tratar e vencer os desafios da dependência química. Ele comenta em entrevistas que ele precisava de alguma atividade para ocupar o seu tempo nessa fase. E com isso ele começou a desenvolver o Serenity OS. O Serenity OS é um sistema operacional Unix-like, mas com o visual da época do Windows 95. É um projeto ambicioso e que toca em alguns conceitos que me chamam a atenção. Eu fiz um vídeo sobre projetos paralelos não faz muito tempo. Uma grande parte dos desenvolvedores investem seu tempo em projetos paralelos. No vídeo eu comento o quanto me beneficiei ao longo dos anos por desenvolver esses projetos que, em sua maior parte, têm como finalidade diversão e aprendizado. De certa forma, o Serenity OS se encaixa nessa categoria. Claro, escrever um sistema operacional é um projeto bem mais ambicioso. Mas ninguém contratou o Andreas para desenvolver um sistema operacional do zero. Existe a condição de que ele estava usando o projeto inicialmente como terapia, mas ao mesmo tempo ele podia ir cuidar do jardim, não é mesmo? E à medida que fui acompanhando o projeto e assisti algumas entrevistas do Andreas, eu percebi que ele segue esse modelo geek de desenvolvedor, a ética hacker. Escrever código pela simples razão de que é uma atividade divertida. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção no projeto foi como o Andreas vendeu a ideia de NIH, Not Invented Here, como uma meta a ser seguida pela comunidade que ele criou em volta do projeto. Geralmente isso faz sentido principalmente no ambiente de trabalho. Você vai utilizar e modificar software existente. Você não vai escrever um banco de dados do zero. Você pega o que existe no mercado e vai resolver problemas que geram dinheiro para a empresa. O Serenity OS convida e incentiva a comunidade a escrever e reescrever ferramentas que já existem, tanto no kernel como em user space. Eu achei essa abordagem fantástica. Eu sempre fui adepto de reescrever código como aprendizado. Como bem dizia o Feynman, aquilo que eu não consigo criar, eu não consigo entender. Mas o que me chamou a atenção foi que essa ideia aplicada a um sistema operacional tem um efeito ainda maior. A maioria das peças são interligadas, e você constrói uma comunidade que atrai diferentes interesses individuais. Alguns desenvolvedores estão interessados em reconstruir um stack de TCP/IP do zero. Existem outros desenvolvedores que, por outro lado, se interessam em performance, outros por segurança e por aí vai. Todas essas peças são interligadas e ampliam o incentivo para que os desenvolvedores continuem trabalhando no projeto. É um projeto ambicioso, mas ao mesmo tempo a quantidade de linhas de código é muito menor do que projetos maduros como o kernel do Linux, por exemplo. Em 15 minutos olhando o código enquanto eu esperava o projeto compilar, eu identifiquei alguns trechos do código que seriam fáceis de se modificar e enviar alguns patches para participar do projeto. A barreira de entrada é bem menor do que mandar um patch para projetos mais maduros. Essa abordagem de NIH definiu a cultura do projeto. A comunidade abraçou a ideia de
reescrever todas as partes que fazem parte de um sistema operacional. Os desenvolvedores não têm que perder tempo discutindo por que escrever alguma ferramenta ou biblioteca que existe no mundo open source. Eu devo citar também o carisma que o Andreas tem. Ele criou uma comunidade ativa de desenvolvedores. Dando uma olhada rápida no GitHub, existem mais de 10 contribuidores com mais de 1000 commits cada um. Existe um grupo ainda maior de pessoas, assim como eu, que não trabalham no código do projeto, mas que consomem conteúdo gerado pelo Andreas e a comunidade. Vira e mexe eu assisto um vídeo com os updates do mês. O Andreas criou um canal no YouTube e todo mês ele e os outros desenvolvedores dão um update sobre o projeto. Eles mostram novos programas que foram escritos, melhorias no sistema e citam os autores das mudanças, gerando ainda mais incentivo para o pessoal se envolver no projeto. Um outro fator que me chama a atenção nesse projeto, e isso faz também parte da personalidade do Andreas, é romper a percepção que desenvolvedores, principalmente iniciantes, têm sobre alguns temas de computação. Por exemplo, criar um kernel é fácil? Não, mas não existe magia, é um programa como qualquer outro. Você começa devagar e em pouco tempo você desenvolve a intuição de como um kernel moderno funciona. Essa mentalidade se aplica para browsers, editores, banco de dados, compiladores e por aí vai. Tinha uma época que eu ainda desenvolvia código em Java utilizando Emacs. Ok, eu vou admitir que faz uns 10 anos, pelo menos, que desisti dessa ideia e utilizo IntelliJ. Bem, eu me lembro nessa época que estava conversando com um colega de trabalho sobre como a experiência para explorar código em Java era inferior em Emacs, e no caso dele, Vim, se comparado com IntelliJ. Eu então resolvi fazer algo a respeito. Eu decidi escrever um parser para Java e utilizar essa informação para alimentar um módulo em Emacs que entendesse o código em Java. Nessa época não existia o Language Server da Microsoft. Eu meio que comecei a criar um protocolo para fazer essa troca de informação. Hoje em dia tem o Treeseater também, que aliás é um excelente tema para vídeos futuros. Mas enfim, eu comecei esse projeto no trem, no caminho de volta para casa. Eu fui escrevendo um parser do zero em C++ para Java. O meu colega de trabalho ficou incrédulo. Ele era um cara muito legal, mas ele tinha esses bloqueios mentais de que alguns componentes de software, como compiladores, eram ferramentas mágicas e que só poucas pessoas no mundo têm acesso a esse conhecimento. Ao longo da minha carreira, eu reparei que isso é um trato mais comum do que eu esperava em desenvolvedores. Vai entender, tem maluco para tudo nesse mundo. Bem, eu ia trabalhando nesse projetinho no trem. Nessa época eu morava em São José e trabalhava em São Francisco, então era uma longa jornada. Lembra dessa época? As pessoas iam no escritório todos os dias. Depois de algumas semanas eu tinha um parser que entendia a maior parte da gramática de Java. Eu fui então criando um protocolo para passar essa informação para o Emacs. Foi nesse momento que meu colega de trabalho se empolgou. Ele até largou a vida de Vim e foi aprender Emacs. Tá vendo? Esse projeto já valeu a pena. Eu converti uma alma perdida nesse mundo. A primeira feature que desenvolvi foi Syntax Highlighting. A gente ia conversando durante as semanas e fomos escolhendo as cores, quais conjuntos de tokens da linguagem deveriam ser coloridos, etc. A segunda feature que desenvolvi foi indentação. A gente sempre discutia qual era o melhor estilo de indentação e agora nós tínhamos o total controle de como automatizar a indentação do código. Não demorou para eu começar a automatizar algumas tarefas do dia a dia. Gerar código, bookmarks para alguns símbolos no código, etc. Aliás, eu até comecei a desenvolver uma ideia de construir uma pequena biblioteca de funções em Emacs para controlar a AST do código em Java. É algo que eu gostaria de ver em editores. Se bem que, do jeito que a coisa vai com GenAI, essa talvez se torne uma ideia obsoleta. Depois de 2 anos de investimento, eu acabei abandonando o projeto. Eu mudei de emprego e fui trabalhar com outras linguagens. Mas eu larguei esse projeto em sua maior parte porque eu estava interessado em aprender outras coisas. Mas enfim,
Essa atitude hacker de resolver problemas que inicialmente parecem impossíveis é algo que me atrai no Serenity OS e que me dá gosto de ver sendo propagada. Se construir e manter um projeto do zero não é fácil, eu tenho ainda maior respeito pela comunidade que o Andreas construiu ao redor do Serenity OS. Inspirar outros desenvolvedores a contribuírem o seu tempo livre no seu projeto é algo muito difícil de se fazer. Vai ser interessante observar o que vai acontecer com o projeto. Será que a comunidade vai continuar desenvolvendo o projeto agora que o Andreas decidiu se focar no browser Lady Bird? É um projeto mais na área dele, uma vez que ele trabalhou no WebKit durante a sua passagem pela Apple. Eu espero que o Serenity OS continue sendo desenvolvido. Pessoalmente, eu não tenho interesse em acompanhar a criação de um novo browser, mas desejo todo o sucesso para o Andreas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.